Fala galera, beleza? Guilherme Petrini aqui na área, diretamente do meu carro, para mais um vídeo sobre o universo de energia solar. E bom, mais um vídeo aí noturno, dirigindo de noite aí para trazer um conteúdo para vocês. E hoje nós vamos retomar aqui algumas informações sobre diagnóstico de falhas de equipamentos, de inversores. Já tem alguns vídeos aqui no canal sobre o tema. E hoje é que eu quero dar sequência, trazer mais um para vocês. E acho que vocês gostam, né, desse modelo de vídeo, desse tipo de tema. Então eu acredito que eu vou me esforçar aí para pensar algumas ideias e trazer mais conteúdo para vocês nesse sentido. Beleza? Então vamos lá. Hoje eu quero relatar sobre um problema que eu peguei recentemente, que o inversor ele funciona, ele chega a ligar, ele chega a trabalhar, mas na metade do dia ele desligava, né? E a gente não conseguia ver nada no monitoramento, ele voltava um tempo depois e a gente estava achando isso muito estranho, porque o inversor funcionava, só que num horário específico ele desligava e voltava depois novamente, depois de um tempo. Esse é o primeiro ponto, né? A gente notou uma situação em comum com vários dias aí. Num horário específico, ele dava um problema, né? Ele parava de funcionar, ele desligava. E aí nisso já começa a levantar algumas bandeiras, porque é estranho, né? O equipamento ele funcionar normalmente, chegar numa potência boa, e aí do nada ele desliga. Não faz muito sentido, né? A não ser que, por exemplo, o componente eletrônico ele começa a esquentar a ponto de desarmar, romper, acontecer alguma coisa. Só que ele voltava a funcionar depois. Então, era estranho isso daí. E aí eu fui investigar, né? Falei, pô, será que é um problema inversor? Será que é um problema aí, uma coisa de software? Alguma programação? Mas não tem nada a ver. O que eu identifiquei? Que a tensão CC estava muito baixa. Exatamente isso. E aí, provavelmente, ali na metade do dia, os módulos fotovoltaicos, eles ficavam mais quentes. E aí, quando o módulo fotovoltaico ele fica quente, a tensão dele diminui um pouco. Então, quando o módulo fotovoltaico ficava quente e a tensão diminuía ainda mais, nem que seja 5, 10 volts, não era suficiente para ligar o inversor e ele desligava. Tanto que é por isso que não dava nenhum alarme no monitoramento, não dava nenhum código de erro, temperatura tudo ok, nada normal, mas o inversor simplesmente dava ele apagava. Por quê? Porque a tensão ali que ele estava sendo alimentado na parte de corrente contínua não era o suficiente para alimentar os circuitos. Então meio que ele se desenergizava. E aí ele não registra nenhum dado, né? Ele simplesmente dorme. É basicamente isso. Então, isso foi uma análise muito interessante daí que a gente fez. A gente transformou 2 arranjos pequenos em um arranjo maior. Então esse é o problema das vezes a gente fazer o dimensionamento muito próximo da tensão de start do inversor. Tensão de partida. Você vai ver lá no datasheet qual que é a tensão de partida do inversor. E você não pode colocar, né, o arranjo fotovoltaico próximo desse valor da tensão de partida. Porque, igual nesse cenário aqui, que estava bem no limite, a temperatura aumentou um pouquinho. Por isso que ele desligava sempre meio-dia. Meio-dia, 1 hora, 2 horas e voltava mais no fim da tarde quando a temperatura estava mais baixa. A placa, o módulo fotovoltaico, ele esquenta, né, ele fica lá no telhado, ele esquenta. Coloca a mão lá para você ver, né? Vai estar bem quente e com isso a tensão diminui. E aí vários módulos quentes e a tensão diminuindo um pouquinho, dava um valor significativo ali, né? Vamos supor que é 10 volts no arranjo, já abaixava ali, né, para abaixo da tensão de partida, o equipamento acabava então desligando. Então por isso que é muito importante no dimensionamento a gente considerar a tensão nominal do equipamento, né? Que você vai ver ali no datasheet, tensão de trabalho, tensão nominal. Porque é nessa tensão que ele vai trabalhar na sua melhor eficiência. A gente colocar o equipamento próximo da tensão de partida, ele vai ter esse cenário aí de se desligar ao longo do dia e se ele estiver muito próximo, principalmente no verão, né, dias mais quentes. Tanto que a gente via que não era todo dia que isso acontecia, dias mais nublados, chuvosos, ou seja, dias mais frios, isso também não estava acontecendo. Aí esquentava um pouco o tempo, ele tinha esse comportamento. Então é isso. Hoje eu queria compartilhar com vocês esse caso aí de equipamento que estava se desligando de forma aleatória, podemos dizer assim, né, da metade do dia em diante,
onde a gente fez 2 análises, né? A primeira é identificar uma situação em comum. Então, por exemplo, né, era metade do dia em diante que ele se desligava, então isso era uma coisa em comum. Então, na parte de diagnósticos de falha de equipamento, a gente tem que fazer isso, analisar alguma coisa que está acontecendo de forma repetida em diversos dias, para a gente achar um comportamento frequente e achar uma solução para isso. E aí, claro, né, ter essa ideia que, pô, se o inversor chega a funcionar por um tempo, e tem dias que ele funciona o dia inteiro, e ele funciona boa parte do dia, ele está com seus componentes funcionando, né? Agora ele apagar do nada é algo estranho, porque não faz sentido, né, um equipamento funcionar e ele apagar do nada. Então essa foi a segunda análise, e a terceira foi verificar as tensões CC, se estavam dentro das faixas. Falei, pô, tá dentro da faixa, mas aí eu percebi que estava muito próxima da tensão de partida. Beleza? Então é isso, pessoal. Nossa, falhou a voz aqui no finalzinho. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilha com o pessoal. Se inscreve no canal, deixa like e vamos nos falando. Beleza? Até mais. Tchau, tchau.